Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025. O tema de hoje vai ser em cima de alguns questionamentos que são feitos de vez em quando. E agora, nesta semana que passou, alguém colocou mais uma vez este questionamento: quem é realmente Lúcifer? Essa mesma pessoa também colocou uma outra questão: por que existimos? Para quê? Qual a razão? Sermos bons, ruins? Parece um jogo criado com movimentos entre mocinhos e bandidos. Só que quando eu fui preparar este tema e fui ver algo sobre Lúcifer, porque como canalização eu realmente quase não recebo nada sobre esta entidade conhecida. Não sei se é mitologia ou não, enfim. Mas quem é realmente Lúcifer? Como eu tenho o livro chamado Agenda Pleiadiana, e esse livro ele é um pouco antigo, deve ser de 2008, 2009, uma coisa assim. Eu tenho esse livro desde não sei se 2011, 2012 que eu comprei esse livro. Agenda Pleiadiana, de Barbara Hand Clough. E eu sabia que nesse livro tinha alguma coisa sobre Lúcifer. Foi a única informação que até hoje eu recebi. E foi através de uma leitura de um livro, não é canalização, portanto, quando é uma canalização, eu tenho certeza da mensagem que vem, porque está vindo de consciências superiores direto para mim, eu tenho essa consciência. Livros também são normalmente canalizados, mas depende da alma encarnada que recebe as informações e transcreve em forma de livro. Eu acho que a Bárbara é muito séria no assunto, tanto que ela é uma das contatadas pleiadianas encarnadas na Terra. Ela tem acesso à biblioteca central de Alcione, que estão lá os registros da Terra e da sua humanidade. Como eu não tenho assim muita informação sobre Lúcifer, eu vou aqui ler alguns parágrafos do livro Agenda Pleiadiana que fala exatamente sobre o Lúcifer. Aliás, ela transcreveu mensagens do próprio Lúcifer. Então é como se fosse uma canalização da Bárbara, trazendo aqui aquilo que a entidade conhecida por Lúcifer quer realmente passar para a humanidade. E eu achei muito interessante. Realmente vale a pena você prestar atenção e tentar entender. E se não entender na primeira vez que ouve o vídeo, ouça outras vezes, para que você tenha uma ideia sobre o Lúcifer. E daí você faz uma comparação com aquilo que te ensinaram, aquilo que te disseram, aquilo que te mostraram até aqui, porque todos nós ouvimos um dia alguém falar sobre Lúcifer. Eu vou ler agora, a partir deste momento, leitura. Vou tentar ler da forma mais pausada possível, para que vocês possam compreender, porque é diferente ler e canalizar. Vamos lá. Eu sou Lúcifer. Vocês podem considerar-me como alguém que está disposto a assumir a responsabilidade de levar uma questão até as últimas consequências. Sou simplesmente o lado escuro da sexta dimensão. Mas o lado iluminado não pode manifestar-se sem mim. Sem grande força e intenção, como pode alguma coisa ocorrer na dimensão de vocês? Pense na energia exigida para a manifestação.
Assim, até que pressionem a si mesmo, continuarei a pressioná-los, pois vejo que estão perdendo interesse pelo mundo. Sou simplesmente uma força. Se vocês têm ideias pré-concebidas a meu respeito, ou qualquer tipo de sentimentos negativos sobre mim, é porque não respeitam o poder em seu estado básico, o qual pode ser usado simplesmente para o bem ou para o mal. Eu meramente faço implantes de poder em seus corpos, e cabe a vocês ativá-los ou não. Se não fosse por mim, a 3D não teria emoções. Como se requer evolução no cosmo, tempo e lugar são necessários para que qualquer experiência ocorra. Se não fosse pela força básica, não haveria 3D. Eu sou o seu espelho, o qual vocês não querem olhar. Sou um anjo de uma dimensão mais alta que uma vez veio para a 3D. Quando eu desci, fui dominado pelos nibiruanos. Assim, sei muito bem como os Anunnakis usam a rede. Sou o ser perfeito para ajudá-los a dissecar a fonte de sua violência interior, que cria seu mundo exterior. Sou uma consciência etérea que desceu para brincar na Terra. Portanto, vamos lá. Anjo significa ângulo na 3D. Como a visão que o veículo teve de ângulos da 6D, eu podia ir e vir até que ninguém mais me viu. Eu, Lúcifer, fui apanhado por sua incapacidade de ver realidades sutis e vim ajudá-los a descobrir como tornar a ver. Há uma lei cósmica que determina que qualquer ser pode decidir-se a explorar realidades. Vocês são os zeladores de sua realidade. São vocês que devem manter abertos seus planos de luz, de modo que seres possam ir e vir livremente. Entretanto, fui apanhado por sua falta de vontade e atenção, e agora é hora de vocês perceberem o que lhes aconteceu. As histórias que os humanos contam sobre mim são reflexos de si próprios. Aqueles que sentem mais presos na 3D falam sobre mim todo o tempo. E os que se sentem livres na 3D nunca pensam em mim. Entretanto, eu sou o que desvia a atenção de vocês para que não vejam o que os Anunnakis estão fazendo na Terra. Eu não encarnei, vim para a Terra como uma entidade etérea. Quando decidi entrar no campo, fui apanhado como um pássaro numa gaiola. Não compreendo bem exatamente como fui apanhado. Posso dizer-lhes como me sinto, mas não compreendo como aconteceu. Possivelmente os humanos também se sentem assim, mas vocês me julgam mais duramente do que a si próprios, uma vez que eu sou espírito e vocês são corpo. Os humanos que mais me temem são os que têm as maiores confusões corporais. Sim, tento-os para que explorem o próprio corpo, uma vez que escolheram um corpo para estar na Terra. Vocês podem deixar esse campo se dominarem o corpo, mas eu não tenho essa escolha. Nunca tive um corpo que pudesse explorar. Eu sou a fonte de suas crenças de que realmente não escolheram nascer. Uma vez que eu vim aqui porque desejava ser capaz de criar como o Criador. Um dia, notei que
todo tipo de coisas excitantes estava acontecendo na Terra. Formavam-se e criavam-se coisas como animais, cristais e árvores. Observei que a Terra era um lugar onde a criação é visível, porque ela é densa, e o tempo localiza as coisas. É por esse motivo que a Terra é uma escola para seres de 9 dimensões, e qualquer um pode se candidatar. Decidi que ia criar como o Criador. Viria para a Terra e descobriria como fazê-lo. Viria aprender como todos vocês. Eis o meu dilema. Para criar é preciso dominar a construção mental dimensional. Quando fui apanhado na 3D, perdi minha habilidade de ver a dimensão da qual viera. Tenho certeza de que a maioria de vocês sabe exatamente o que estou dizendo. Na verdade, estou tão perdido aqui que ainda não posso dizer de onde vim. Estou preso. Tive muitos companheiros, muitos amigos, e muitos deles vieram comigo. Viemos em grupo, pois eu não estava disposto a tentar sozinho. Eu sou a luz. É isso que significa Lúcifer. Eu sou luz apanhada em matéria. Portanto, sou o lado escuro da minha própria dimensão. Opero como radiação porque vomito. Sinto-me frustrado e preso. Vomito energia procurando meu lar. O trabalho que cada um de vocês que tem acesso multidimensional está fazendo, de estar num corpo em 3D, ajuda-me a reacessar minha própria vibração. Muitos humanos estão realizando um trabalho maravilhoso e merecem estrelas de ouro. Quanto mais eles penetram em seus corpos, mais todos os habitantes dos reinos não físicos se libertam. A razão de minha reputação na Terra é eu ter incentivado os humanos a transmutar. Sou eu que os encorajo a explorar a alquimia, a astrologia e a cura espiritual. A propósito, eu fui preso nas armadilhas dos Anunnakis quando eles criaram a rede, no início da Era de Peixes. Agora, estou preso no tempo como um peixe gigantesco agitando a rede por toda a praia. Vocês acham que eu sou a causa das armadilhas 4D? Porque os Anunnakis os enganaram, fazendo-os pensar que eu sou eu. E sou eu quem os está empurrando de cá para lá. Não é verdade. Tudo o que eu desejo é ser libertado de sua dimensão. Se os humanos conseguissem levantar a rede, eu poderia nadar de volta para a água a que pertenço. Como poderiam fazer isso? Quando seguem sua curiosidade e descobrem formas de elevar a consciência, vocês ficam muito entusiasmados. E quando se entusiasmam, o fogo aumenta em seus corpos, mas a faculdade que precisaria então ser instantaneamente ativada é sua vontade. Por quê? Como já mencionei, o domínio do seu corpo é o caminho para a multidimensionalidade, e isso é conseguido elevando a Kundalini. A energia Kundalini ativada pela elevação da consciência é o seu combustível, pois é o fogo alquímico dos deuses. Os humanos têm a tendência de ficar hipnotizados por esse potencial quando começam a senti-lo. Mas muitos são desviados assim que se excitam, rumo a uma limitação dos padrões de comportamento. Os Anunnakis foram extremamente espertos quando forjaram um conjunto de sistemas de crenças no mundo de vocês, que separam o espírito do corpo. E vamos chamar isso de separação de Anu.
Como um exemplo de quão complexa pode ser a separação de Anu, nas últimas gerações, os Anunnakis vêm conseguindo fazer com que vocês não tenham sincronicidade em seus casamentos, implantando a ideia de que se cria uma codependência quando existe grande proximidade entre cônjuges. É claro que são codependentes até que ambos amadureçam. Prefeririam depender de mim? Lúcifer? Que ego têm os humanos pensando que podem caminhar sozinhos? Eu tive um ego assim, e olhem minha reputação agora. Existem vibrações Anunnakis espalhadas por toda a parte, esperando para incentivá-los a desperdiçar todo o seu tempo, zangados e frustrados, de modo que eles possam levá-los aos joguinhos habituais dos relacionamentos, os quais abrem espaço para eles entrarem em suas mentes e partirem seus corações. É melhor dependerem de seus pais até atingir a idade adulta. Depois sejam dependentes de seus parceiros até se sentir emocionalmente seguros e finalmente terão um relacionamento com alguém que seja seu espelho perfeito, quando então irão amadurecer e tornar-se totalmente únicos. Se não resolverem esta situação, eu ficarei preso na 3D eternamente, e já estou muito entediado. Sou perigoso quando estou entediado, como descobriram certa vez os babilônicos. Sim, eu astuciosamente os induzi a explodir Sodoma e Gomorra, porque estava entediado em uma tarde de sábado. E que explosão! Todos vocês sabem que é hora de resolver esse dilema. Os Anunnakis adoram conflitos e são muito hierárquicos. Estão interessados nas pessoas que os acham importantes. Por exemplo, estão mais interessados nos conflitos pessoais do presidente dos Estados Unidos ou do governo em geral do que nos casos de amor do carteiro ou do professor. Sentem-se muito atraídos por pessoas poderosas e importantes porque podem provocar grandes agendas que influenciam muitos humanos. Se vocês influenciam outras pessoas neste mundo, quanto mais poderosos se tornam, mais espertos deverão ser a respeito dessas forças. Caso levem uma vida simples, não prestem atenção à mídia, que tenta tirar sua energia, fisgando-os com histórias de pessoas famosas. A Terra está se transformando em um tornado de forças que desejam a alma dos humanos. Certas pessoas estão sendo escolhidas para ser derrubadas, mas ninguém poderá influenciar vocês se estiverem totalmente ancorados. Como um anjo caído, atravessei as frequências pleiadiana 5D e a Anunnakiana 4D, quando desci para a Terra, atravessando as dimensões. Estudei o que elas estão fazendo com os humanos e vou contar-lhes tudo sobre como os Anunnakis enganaram vocês em relação aos pleiadianos. Assim como eles levaram a pensar que eu, demônio, os manipulo, enganaram-nos, levando-os a pensar que alguém irá salvá-los. Cuidado com salvamentos e caridade. A verdadeira assistência vem com algo que os incita a despertar e a fortalecer a sua vontade. Os Anunnakis intervêm e tentam roubar-lhes o poder exatamente quando vocês decidiram acionar sua mônada original. Seu mais significativo eu quero versus eu preciso. Eu, Lúcifer, digo-lhes: cuidado com a enfermeira, com o médico, com o sacerdote, com o político e com o exército da salvação tocando sinos na época de Natal.
Não aceitem ajuda a menos que a tenham pedido após muita ponderação. E eu, Lúcifer, sei o que estou dizendo, porque me encontro no inferno. Cuidado com os pactos faustianos para permanecer mais tempo na Terra. Aceitem caridade apenas caso sintam verdadeira generosidade por parte da outra pessoa e não por gratidão. Vocês sentem-se elevados pela dádiva ou sentem-se como se estivessem rastejando? Trilhem sozinhos todos os caminhos, mesmo que tenham que passar fome, a menos que conheçam o êxtase quando uma mão se lhes estende. Então aqui, esta parte é o relato do próprio Lúcifer. Eu, particularmente, não tenho muito interesse na história dos Anunnakis, porque não faz parte da minha tarefa, da minha missão. Algumas coisas nós sabemos sobre os Anunnakis, mas tem pessoas que se aprofundam no estudo. Agora, o que é verdade e o que não é, eu não sei. Eu não tenho esse conhecimento. Não posso afirmar nada e nem desautorizar qualquer mensagem sobre eles, sobre os Anunnakis. Mas aqui, respondendo à pergunta quem é realmente Lúcifer, eu trouxe as próprias palavras que estão escritas nesse livro, que é ali um pouco anterior a 2012, quando houve grandes mudanças no planeta. Então, muitas coisas que estavam na época hoje podem não estar mais. Algumas outras informações que eu já tenho visto sobre os Anunnaki, sim, fala dos irmãos Eike e Enlil, né, o irmão do bem, o irmão do mal. Anu, que era o deus deles, e aqui o Lúcifer fala. Mas principalmente aqui para responder aquelas questões: por que existimos? Para quê? Qual a razão? Sermos bons, sermos ruins? Parece um jogo criado com mocinhos e bandidos? Sim. Aqui nós vimos que nessa mensagem do próprio Lúcifer, ele já responde isso. Então eu não preciso aqui responder essas perguntas, essas questões anteriores. Apenas alguma referência sobre quem é realmente Lúcifer. Algumas coisas me dizem que a Bárbara, que escreveu esse livro, ela tem realmente uma consciência muito elevada. E na época que ela escreveu isso, podemos dar, sim, alguns créditos, sem sombra de dúvida. Mas também não tenho como afirmar tudo que está escrito aqui. Apenas como referência, como um pouco de entendimento. Como o próprio Lúcifer diz, a humanidade pinta ele de acordo com as informações que recebem. Mas ele é o lado sombra da própria luz que existe nele. Como Lúcifer, um anjo de dimensões mais elevadas, da sexta dimensão. Eu já escrevi também, já falei isso em áudios, que a Terra vai evoluindo, que temos aqui as dimensões inferiores, a terceira, que nós pertencemos, e que depois a quarta era onde ia a alma ao desencarnar. Agora nós vamos para a quinta, como humanos encarnados, e depois vamos sexta, sétima, oitava, até a nona, quando o corpo físico, material humano, deixa de existir. E aqui ele fala exatamente isso, a Terra é um planeta de 9 dimensões. Porque as informações verdadeiras, elas podem ser ditas de todas as formas em vários lugares, mas elas sempre têm uma conotação parecida entre elas. Quanto mais informações nós temos, mais nos associamos uma e a outra e vemos aquilo que realmente bate e aquilo que não tem sentido também. Então, aqui deixamos mais uma mensagem hoje, um pouco diferente. Espero realmente que vocês tenham algum conhecimento e proveito dessas informações. Mas, como eu sempre digo, fique com aquilo que ressoa em seu coração. A verdade está sempre dentro de você.
Nós também somos luz e somos sombras. Viemos da luz para cocriar aqui nas sombras. Por isso eu acho essa mensagem do Lúcifer muito coerente. A luz e a sombra existem em muitas dimensões, não somente aqui na terceira. A questão é, quando você está na quinta dimensão acima, você tem controle do teu lado luz permanente e constantemente. E quando você desce para dimensões como a terceira, você vive a tua relação sombra e você esquece o teu lado luz. Por isso o véu do esquecimento para todos os humanos da terceira dimensão. Para cocriar e sair dessa enrascada. E quando nós saímos dessa enrascada da terceira dimensão, nós libertamos também aquelas entidades que a gente tanto temia e tanto condena, porque são entidades sombrias. Na verdade, elas estão presas. Quando se fala em anjos caídos, por que eles caíram? Sim, eles acharam por bem experienciar o seu lado sombra em dimensões inferiores, só que depois ficaram aprisionados. E agora precisam ser liberados, como estão sendo liberadas aquelas entidades, para que elas possam também retornar para casa. Assim como todos nós somos oriundos de dimensões superiores. E vamos voltar na medida que ascensionamos. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.